Alguns dizem ser pelo aumento dos combustíveis, mas é muito mais do que isso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sim, os últimos protestos eclodiram no Cazaquistão na virada do ano, quando os cazaques perceberam um aumento superior a 40% nos combustíveis em geral e de 100% no gás natural, muito usado lá em veículos e no aquecimento de residências. No inverno, em um país frio, combustível é questão de vida ou morte. Daí a violência dos protestos. Mas se ilude quem pensa que essa foi a única razão para os protestos de lá. O autoritarismo do governo, que literalmente, por lei, proíbe protestos e não aceita oposição, além do alinhamento direto com a Rússia, quase como um cão de guarda do Putin, são os principais motivos da revolta da população. O combustível foi apenas a gota d'água que transbordou o vaso. Vimos algo semelhante aqui no Brasil nos protestos de 2013 contra o absurdo dos governos petistas, que começaram, porém, por uma causa menor, um aumento de 20 centavos na cobrança de passagem. Nos últimos dias, os protestos que começaram em Almaty, a maior cidade do país e antiga capital, se espalharam por várias cidades e, apesar de terem sido fortemente reprimidos, continuam ainda muito fortes. Isso mesmo depois de o governo ter voltado atrás no aumento dos combustíveis e ainda ter tirado do governo o ex-presidente Nursultan Nazarbayev, alvo da ira de muitos dos manifestantes. Para entender a revolta da população, é preciso compreender um pouco da história do maior país, depois da Rússia, a fazer parte da União Soviética, o Cazaquistão. De fato, o país foi formado por clãs mongóis, mas foi repetidamente invadido pela Rússia várias vezes em sua história. Isso gerou muitas tensões entre o povo cazaque, uma palavra que designa homem livre na língua da região, e os russos. Sempre houve um movimento nacionalista cazaque e de dependência muito forte na região, porém, sempre foram subjugados aos russos. Quando houve a Revolução Comunista Russa de 1917, os cazaques tiveram a sua independência reconhecida pela Rússia, com a condição de que fizessem parte da União Soviética, ou seja, pouca coisa mudou na prática. Foram vítimas de fomes terríveis nas décadas de 1920 e 1930, exatamente como aconteceu em Holodomor, na Ucrânia. Em 1986, a União Soviética colocou como secretário-geral do Partido Comunista do Cazaquistão, ou seja, como presidente do Cazaquistão, um russo, Gennady Koubin. Isso foi feito no meio de um movimento para aumentar a presença russa na região, que já temia, na época, um movimento de independência do Cazaquistão frente à Rússia. Houve muita revolta na população e vários protestos foram reprimidos, então, com muita violência. Pouco depois, o Politburo Central da União Soviética substituiu o general russo por Nursultan Nazarbayev, um cazaque nativo, mas fortemente leal aos russos. Em 1990, com o desmanche da União Soviética declarado por Moscou, o presidente do Cazaquistão reuniu os presidentes dos demais países da Ásia Central, Quirguistão, Tadiquistão, Turkmenistão e Uzbequistão, na expectativa de continuarem formando uma união de repúblicas comunistas sem a Rússia, ou seja, ele queria continuar a União Soviética entre eles. A empreitada não deu certo, os demais países declararam a sua independência, sendo que o último país a declarar a independência da União Soviética foi exatamente o Cazaquistão. Apesar da independência, o país continuou com a política muito alinhada à Rússia, com Nazarbayev como presidente desde 1991 até 2019. Veja, nesse período sempre houveram eleições, mas ele sempre ganhava a eleição devido a uma série de limitações colocadas a oposições na Constituição de 1993. Praticamente não se pode criticar o governo por lá. Partidos de oposição precisam ser credenciados pelo governo, ou seja, praticamente só existe um partido. Essas leis continuam em vigor até hoje. De qualquer forma, após o colapso soviético, o Cazaquistão adotou o livre mercado, o que fez bem ao país, que desenvolveu nesse período apesar do governo ditatorial, principalmente com a exploração de petróleos e minerais no país em contratos com empresas americanas. Em escala muito menor,
posto que apesar de geograficamente ser gigantesco, o Cazaquistão é muito pouco povoado, ele seguiu a receita da sua vizinha, a China. Muita liberdade econômica, mas zero liberdade política. A capital foi alterada de Almaty, a maior cidade do país, na fronteira sul com o Quirguistão, para o meio do país, em Astana, que depois mudou de nome para Nur-Sultan. Finalmente, em 2019, houve eleições em que Nazarbayev não se candidatou, mas apresentou seu sucessor, Kassym-Jomart Tokayev, que, como esperado, ganhou a eleição. Mas alguma coisa já começou a mudar ali. Houve protestos contra a continuidade no poder, principalmente contra o alinhamento excessivo com os russos, porque, na visão de muitos cazaques, o governo do país toma decisões que favorecem mais aos interesses de Putin do que interesses do próprio país. Houve protesto em 2019 em várias cidades com pessoas que exigiam eleições de verdade, com oposição de verdade. Queriam ao menos a opção de votar contra o alinhamento automático com a Rússia. Além do nacionalismo local se insurgindo contra os russos, a estrutura de governo monolítica, sem oposição e absurdamente autoritária, a informação descentralizada e distribuída também dava aos cazaques os dados necessários sobre o que estava acontecendo no governo, as acusações de corrupção, as negociatas tanto com a Rússia quanto com a China, que beneficiavam muito esses países e os governantes, mas nunca o povo cazaque. Kassym-Jomart Tokayev tomou posse em 2019 mesmo e colocou num posto-chave do seu governo o ex-presidente e seu mentor político Nazarbayev. Ou seja, tudo indicava que, apesar da troca de nome e da cara nova do presidente, quem continuava mandando no país era Nazarbayev e, por consequência, Putin. A pandemia de 2020 acabou sendo usada pelo governo para calar os protestos e impedir novas revoltas contra esse arranjo certamente obsceno. Mas a gota d'água foi justamente o aumento dos combustíveis, que foi visto por muitos cazaques como mais um favor do seu governo para a Rússia, visto que o país é um grande produtor de gás e petróleo. A Rússia está, neste momento, em uma guerra não convencional com a Europa, sobre valores de combustível, gás natural e outros recursos energéticos. Mais uma vez, a população se viu vítima de uma decisão tomada pelo governo para ajudar Moscou, encarecendo os combustíveis para brigar contra a Europa. E disso resultou as grandes manifestações que vemos lá. É por combustível? Sim, é por combustível, mas é por muito mais do que isso. Como era de se esperar, o governo cazaque está reprimindo a manifestação com mãos de ferro. Muitas pessoas já foram presas e a internet no país foi desligada totalmente. Além disso, para tentar conter os protestos, o governo voltou atrás nos aumentos de combustível. Os preços já são os preços antes do aumento nas bombas, mas isso não foi suficiente para calar os manifestantes. Depois, o governo ainda tirou Nazarbayev do posto oficial que ele ocupava no governo do país. O que não quer dizer muita coisa, vamos combinar, porque como o presidente atual é herdeiro político dele, nada garante que ele não continuará mandando informalmente. E dessa forma, Putin continuará no controle. Não sabemos se essa revolta irá mudar muita coisa por lá. Como vemos em vários países comunistas ou ex-comunistas, a repressão à oposição e protestos costuma ser brutal. Como vimos recentemente em manifestações em Cuba, não se poupa violência em nome de manter as instituições, as tão sagradas instituições comunistas, não podem ser criticadas. Mas a revolta, mesmo que não consiga mudar muita coisa, já aponta para o caminho que sempre falo aqui. Por mais que usem a força, cada vez mais os governos terão dificuldades de controlar a informação, controlar críticos e reprimir dissidência. Seja pelo preço do combustível, seja pela traição do próprio povo para ajudar uma causa alheia, seja pela riqueza suntuosa dos parasitas políticos socialistas, seja pelo que for, a informação descentralizada e distribuída na internet tende sempre a diminuir o poder do governo e aumentar a liberdade da população. Pode não ser dessa vez, mas está chegando a hora de mais esse bastião do autoritarismo socialista cair. Todos eles irão cair em breve. Boa sorte ao povo cazaque nessa empreitada, que consigam mudar alguma coisa e que invistam individualmente em redes mesh LoRa. Precisamos cuidar disso aqui no Brasil também. Internet é coisa importante demais para ficar na mão de governo e grandes empresas amigas de governos. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com.
cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!